Efésios 5, capítulo 22 até o 23. Oi, hoje eu resolvi começar esse vídeo um pouco diferente. Hoje eu vim falar sobre Efésios 5. Eu vou falar um pouco do versículo do 22 ao 33, porque eu acredito que esse é um versículo onde cria muita discussão. E o 22 talvez a maioria das pessoas não sabe, mas é um versículo, é como se começasse ali, entendeu? E muitas das vezes a gente rola uma discussão do tipo assim, mas eu tenho que ser submissa ao meu marido, porque o versículo diz assim. Eu vou ler ele inteiro e depois a gente vai destacando algo que for chamando mais atenção. A Bíblia diz assim: vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos, como ao Senhor. Pega essa parte, como ao Senhor, certo? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí a gente pula pro 22. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificada e com água, e lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula. E a minha tradução diz até assim, ó, sem ruga, tá? Sem coisa, sem semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as vossas mulheres como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher? Ama a si mesmo. Entendeu? Esse versículo, ele continua, porque assim, quantas de nós já ouviu esse versículo assim? Tem uma tradução que diz, vós mulheres, sejam submissa aos vossos maridos. E aí é onde pega. Muitas de nós acredita que ser submissa é você estar sujeita ao marido que faz as coisas absurdas, quando você está aqui. Mas faz coisas extremamente absurdas. Aí você vai, conversa com o pastor, ele, mas você tem que estar debaixo da mesma missão. Porque eu estou falando isso porque eu já ouvi coisas. Mas a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está falando para você ser submissa a um homem que é submissa a Cristo. E uma pessoa que é submissa a Cristo, ele jamais vai espancar uma mulher, vai agredir fisicamente, ou até verbalmente a sua esposa. Porque se ele está fazendo isso, ele já não está debaixo da mesma missão. Então, assim, fuja. Porque ele não está debaixo da missão de Cristo. Porque, assim, a Bíblia diz como ao Senhor. Lembra que eu falei sobre essa palavra no início? Foca no como ao Senhor. Entendeu? Então, quando você está sendo sujeita a seu marido, automaticamente você está sendo sujeita a Cristo. E, assim, eu não sei vocês, mas esse versículo, ele me faz refletir a maior parte da minha vida. Porque eu sou uma mulher, assim, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Eu sou de baixo, eu e meu marido, a gente sempre frequentou a igreja, mas eu sempre quis estar sempre na frente dele. E de um tempo pra cá eu falei assim, quando a gente for fazer alguma coisa na igreja, tenta fazer primeiro que eu, porque eu tenho muita paciência. Então, assim, se você demora a fazer, eu vou fazer. E eu fazia isso. E eu via as pessoas observavam, inclusive o meu pastor, ele nos observava, ele não falava nada, mas eles observavam, porque eu era muito impulsiva. Se era pra fazer, faz logo. E o meu marido, ele é muito assim, se der, faz hoje, se não, faz amanhã. E eu não. Então, assim, pra eu estar falando sobre esse versículo, onde todo mundo acredita que tá falando sobre ser submissa. Primeiro, submissão é você estar debaixo da mesma missão, tá? Foca nisso. Submissão é a mesma missão. Seu marido tem a missão de Cristo e você é a missão do seu marido. E eu resolvi falar desse versículo porque é uma parte da minha vida que eu tô tentando finalizar, encerrar. Por isso que eu resolvi postar esse versículo. Porque eu tô entendendo que meu marido tá debaixo da missão de Cristo. Ele está debaixo da missão de Cristo. E eu não queria estar debaixo da mesma missão que ele. Até eu entender que a missão dele é a de Cristo. E eu confesso pra vocês que eu estou lutando muito. Porque toda hora eu quero me desviar um pouco e falar, não, ele tá debaixo da missão de Cristo. E é essa missão que eu quero. Por quê? Cristo, ele nos amou assim de tal modo, de um jeito assim que. Assim, João 3,16, eu fui confirmar, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, Cristo amou o mundo. João 3,16 sabe, dá uma confirmação pra gente que Cristo amou. Deus amou tanto, 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 de uma forma. Ele amou porque Deus amou. E ele deu o filho dele. Então, assim, se Cristo se sacrificou, se Cristo deu a vida por nós, se ele se entregou, e aqui ele ainda diz assim: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então, assim, imagina. Imagina você estar debaixo da mesma missão de um homem que vai te amar de uma forma que ele vai fazer tudo por você. Porque ele vai estar debaixo da missão de Cristo. Eu não falo sobre fazer tudo o que você quer por capricho, sabe? Não é em relação a capricho, porque temos dificuldade para aceitar esse versículo, porque muitos de nós, não só mulheres, mas como também homem, a gente acha que Deus tem que fazer tudo pra gente, inclusive por capricho. E a gente sabe que essa parte não funciona com Deus, não funciona com o marido, principalmente, né? E assim,
Não se trata de você viver o versículo 22. Eu não vou me sujeitar ao meu marido. Mas como que você encara essa palavra sujeitar ou submissão, né? Ser submissa? É um marido agressivo? É um marido onde ele não tá nem aí pra você, a prioridade dele é a família? Então, assim, realmente eu acho que você não deveria estar debaixo de uma missão dessa. Mas seu marido é um convívio, é uma vida decente que você tem com ele. Ele tá debaixo da missão de Cristo, entendeu? Então, assim, muitas das vezes a gente acredita que tá submissa. Você tá ali enquanto o outro tá pisando. A Bíblia não fala sobre isso. Eu acho que é por isso que muitas de nós temos dificuldade para aceitar. Mas quando você entender que Efésios 5 não termina no capítulo 22, eu eu posso dizer por mim, mas eu duvido que você não queira essa submissão. Porque você vai ter o amor de Cristo em você. Porque eu acho, esse versículo, eu me emociono muito ao ler esse versículo, porque eu imagino o que Cristo fez por nós. Sabe, quem é que não quer debaixo de uma missão dessa? Eu quero. Exige um pouco de esforço da gente, exige, porque assim, ler é uma coisa, viver é outra, é um processo. E eu acredito que nós não devemos parar no versículo 22. Eu acredito que nós temos que ir mais profundo, porque se você para na palavra de Deus no raso, você nunca vai entender o profundo de Deus. Não vai. Não vai, porque assim, é algo superficial. Você está naquela coisa. Tem Salmo 91, é um salmo muito engraçado. Porque muitas pessoas, eu mesma já fiz várias vezes, tá? Então assim, tô apontando dedo, não, tô contando história. O Salmo 91 tem. Duvido muito você chegar na casa da maioria das pessoas e ele não tá aberto. A Bíblia lá no Salmo 91. Mas pergunta se alguém sabe, se alguém já leu pelo menos. A pessoa acredita que é uma proteção. Só em estar aberto. Entendeu? Então é aquela coisa, é o raso. Mas quando você vai no profundo, quando você vai no profundo, na intimidade com Deus, quando você tem uma vida, um devocional, sabe? Uma vida com disciplina. Pronto, eu acho que essa é a palavra certa. Disciplina é o que nos falta. Muitas das vezes a gente está muito focada em algo solto, sabe? É um pinguinho ali, um pinguinho acolá, e acha que vou viver uma vida. E não vai. E nesse versículo, ele falou muito comigo. Porque eu era essa do 22. Eu dizia, eu não vou ser submissa a ele, não. Nem sei que missão é que ele tá. E eu sabia. Eu só não queria aceitar, mas eu sabia. Porque no dia que eu disse assim, ó, eu vou começar a ir pra igreja, meu marido também vou. Quando eu falei assim, olha, eu vou me batizar, ele disse, eu também vou. Então, assim, eu já sabia qual era a missão que ele tava. Mas eu era muito eufórica. Eu queria que era agora, é pra fazer, eu faço agora. Entendeu? Eu era muito assim, cheia de capricho. E quando eu entendi que pra viver com Cristo não era assim. Quando eu entendi que a missão, que a Bíblia fala, que em Efésios 22 fala, não é uma missão de você mendigar a atenção dos outros, mas é sobre um amor de Cristo, é você entender aquele amor, sabe? Cara, a Bíblia fala que é para o homem nos amar como Cristo amou a igreja. Você sabe o que Cristo fez pela igreja? Não sabe, não? Vai ler a Bíblia. Lê lá João 3,16. Foi isso que Deus fez. Sabe, Cristo se entregou de um modo, com amor. Ele é assim, não dá para falar sobre o amor de Cristo, mas dá para viver. Por isso que eu digo assim, é essa a missão que Cristo quer. Cristo jamais vai dizer, olha, se seu marido está lá te agredindo, fica debaixo da missão dele. Ele não fala sobre isso. Ele fala sobre, você está debaixo da missão do seu marido, como seu marido está debaixo da missão de Cristo. Você acha que Cristo ia te maltratar? Seja sincera. Cristo, ele não vai ceder capricho não, tá? Se eu pedi tal coisa. Eu mesmo já pedi algumas coisas para Deus. E assim, muitas vezes ele nem respondeu. Eu ainda tô no aguardo. Eu ainda tô no aguardo. Então assim, ele não vai ceder os nossos caprichos. Não vai. Né? E que bom, porque tem até um versículo na Bíblia que eu não lembro bem onde que tá, mas ele diz assim, que pior seria se Deus nos deixasse ao desejo do nosso coração. Se você já sabe desse versículo, deixa aqui no comentário. Que mal seria se Deus nos deixasse aos desejos do nosso coração. Então assim, a gente pede muita coisa, acreditando que tá certo. Mas Deus sabe que não tá. E a pessoa se Deus diz, olha, agora fica aí. É isso que você quer? Então tome. Viva a sua vida, pronto. Esse aí é o que você quer, viva do jeito que você quer. Não vou me meter mais. Queria isso. Acho que nenhum de nós. Nós não queremos isso. Porque nós temos um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. E aqui Efésios 5, do 22 ao 33, ele não só diz assim, seja submissa a qualquer homem, não. Ele fala, seja submissa ao seu marido, como ao Senhor. Sabe, que amor, ele amou a igreja e se entregou por ela. E eu gostei dessa tradução minha. Esses dias eu até falei com meu marido, olha, preste bem atenção, que a Bíblia diz aqui, porque a minha tradução diz assim. Ele fala, e apresentar a si mesmo, e ser uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as próprias mulheres, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E eu fiquei, olha, sem ruga, eu tô com algumas rugas aqui. A Bíblia tá dizendo que você tem que dar um jeito nelas aí. E eu fiquei falando sobre isso. Então, assim, porque quando a gente entende esse versículo, a gente consegue brincar um pouco com os versículos, né? Não é trazer, encaixar no meu mundinho, não. Mas a gente consegue brincar um pouco e sair dessa tensão que o mundo criou, que diz, você tem que estar debaixo da mesma missão.
Mas seu marido tem que estar debaixo da missão de Cristo. Porque se ele está debaixo da missão de Cristo, e você debaixo da missão dele, duvido se esse casamento não der certo. Duvido se essa vida não seguir. Então, assim, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E eu fico por aqui. Eu acho que esse é o vídeo mais longo que eu tenho, tá? E eu pretendo voltar falando mais sobre esse versículo. E os versículos eu acho que estão me destacando, que eu já consegui me desenvolver, né? Porque tem muito isso. Não é ler o versículo e trazer. Você tem que saber se já está trazendo para sua vida primeiro. Primeiro em mim e depois através de mim, tá? Vou ficando por aqui. Um super beijo e eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, porque tô pedindo muita sabedoria de Deus, a direção, porque eu quero continuar falando sobre isso. Falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então, um super beijo e é o famoso clichê. Curte, comente e compartilha. Deixa aí um versículo onde Deus já chamou sua atenção. Tchau, fui!